A bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, prosperidade, portas abertas, céus abertos, rompimento, avanço, favor de Deus e uma vida extraordinária na tua vida e na vida de todos da tua casa. Profetizamos salvação, avivamento dentro do teu lar. Profetizamos restauração de casamentos e a liberação do céu. Nos colocamos diante de Deus e pedimos a tua bênção, Senhor, e apresentamos a ti todos os nossos pedidos de oração, todos os pedidos de oração que estão sendo feitos aqui, Pai, simultaneamente, em várias partes do mundo agora. Senhor, nós nos colocamos diante de ti e pedimos, abençoe, Pai, abençoe, Senhor, a vida espiritual, a vida familiar, a vida financeira, o emocional, os relacionamentos, a saúde, e traga justiça e livramento. Apresentamos diante de ti, Pai, os nossos pedidos por uma vida extraordinária, uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida guiada pela palavra do Senhor, uma vida guiada e dirigida pela voz do Senhor. No nome de Jesus, consagramos o dia de hoje a Ti e pedimos a Tua bênção para que o dia de hoje seja marcado por milagres, seja marcado pelo sobrenatural e pelo avanço. O avanço que será um testemunho para a glória de Deus. Aleluia! Te amamos, Jesus, te adoramos, Espírito Santo, e colocamos tudo diante de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu cheguei essa madrugada, 3 horas da manhã, do evento que nós tivemos em Ribeirão Preto. Então dormi cerca de 2h30 essa noite, mas estou alegre, estou feliz, porque hoje é o dia que o Senhor fez e o Senhor está nos sustentando. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. E eu quero hoje compartilhar uma palavra de Deus com você, uma palavra profética, uma palavra de avanço, uma palavra de vitória. E nessa palavra que eu quero compartilhar, eu quero, na verdade, trazer uma palavra que foi compartilhada comigo. Eu estava meditando nela e eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu quero falar sobre 4 princípios para decisões à maneira de Deus. Sabe por que dessa palavra? Quando Naamã veio buscar a cura para a lepra que atingia o seu corpo, e o profeta nem sequer o recebeu. Ele recebeu a instrução, então ele virou as costas e estava retornando para sua terra, se sentindo envergonhado, ultrajado. Mas então um dos soldados dele disse: meu senhor, o senhor veio até aqui. Se o profeta tivesse pedido uma coisa mais difícil, mais vultuosa para o senhor não faria? E Naamã então decide acreditar na palavra do profeta, faz as coisas da maneira de Deus e foi curado. Se você decidir fazer as coisas da maneira de Deus, você vai ser abençoado. Faça as coisas da maneira de Deus. Faça as coisas da maneira de Deus e você vai ser abençoado. Quando Deus me deu, há alguns anos atrás, as escolas de profeta, que tem sido uma bênção na vida de milhares e milhares de pessoas, ensinando elas a ouvir a Deus. Eu já recebi muitos testemunhos
Mas ontem eu recebi o testemunho de uma família muito querida. A família veio na minha escola e o filho deles estava afastado do Senhor, estava sem um norte, e na escola ele recebeu uma palavra de Deus, recebeu um norte de Deus. E a palavra que ele recebeu foi que ele iria morar e estudar nos Estados Unidos, só que ele não tinha visto ainda. Então ele rapidamente marcou para fazer a entrevista do visto, foi aprovado e logo Deus já conectou ele nos Estados Unidos, e hoje ele está lá estudando nos Estados Unidos. E a família dele me contou o quanto ele se aproximou novamente de Deus, o quanto Deus transformou a realidade da vida dele e da família dele. E eu só glorifiquei ao Senhor, porque Deus tem o poder, através de uma palavra profética, através de um ambiente profético, de mudar a história de uma pessoa, de mudar a história de uma família. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, que se você fizer as coisas da maneira de Deus, você vai ter mais resultados do que você imagina. Existe um texto da palavra de Deus, que é o Salmo 139, verso 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor tem o poder de te guiar da maneira certa. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, escreve aí, da maneira de Deus. Você tem que aprender a decidir da maneira de Deus. Quer ter uma vida frutífera, próspera, abençoada para frente? Faça as coisas da maneira de Deus. Peça ao Espírito Santo, para o Espírito Santo guiar você. E eu quero que você preste bem atenção. Muitas vezes, Deus vai guiar você a uma coisa que vai ir contra o gosto de muita gente. Mas se você estiver, fazendo da maneira de Deus, sendo guiado pela voz de Deus, então dará certo e será uma bênção na sua vida, será uma bênção na tua família, será uma bênção nas pessoas que estão próximas de você. Então seja guiado da maneira de Deus. É isso que eu tenho pedido para mim e para minha casa. Eu quero fazer as coisas da maneira de Deus, porque às vezes a gente fica tentando da nossa maneira, mas da nossa maneira só dá mais cansaço, da nossa maneira é só fadiga, da nossa maneira é só frustração, da nossa maneira é tristeza e sofrimento. Nós temos que fazer as coisas da maneira de Deus. E existem algumas coisas aqui, alguns princípios para você tomar decisões da maneira de Deus. O primeiro princípio é: esteja disposto a mudar em qualquer área de sua vida que Deus queira te mudar. Se você quer ser guiado por Deus, deixa Ele te mudar a maneira dele. Deixa Ele te chacoalhar, deixa Ele tirar os excessos, deixa Ele trabalhar. Nós não podemos agir pela carne, nós temos que agir pelo Espírito. E nós temos que seguir a direção de Deus e não ser dominado por aquilo que os outros querem, por aquilo que os outros projetam para a gente. Você tem que fazer algo para Deus, dirigido por Deus, e não se deixar prender com nada. Ouça a Deus, caminhe com o Espírito Santo e o Senhor te guiará. O Senhor te guiará, o Senhor te conduzirá. O segundo princípio é: comece a ver as coisas do ponto de vista de Deus e não do seu próprio. Deus tem colocado no meu coração algo novo. Deus tem colocado no meu coração um sentimento novo. Deus tem colocado no meu coração uma direção nova. E quando eu vi isso que Deus mostrou, eu pensei: será? Mas então eu comecei a olhar da maneira de Deus aquela situação. E Deus começou a me mostrar as várias perspectivas do que havia por trás
daquela direção. E eu disse, mas Deus, eu pensei que um ciclo aqui tinha se encerrado. E o Senhor me disse, se encerrou. Mas agora eu tenho algo novo para você, é uma nova missão, é um novo tempo. E você vai se alegrar muito nesse novo tempo. Eu disse, amém, Senhor. Seja feita a tua vontade, então, e não a minha. Então, quando nós estamos sendo dirigidos pelo Senhor, numa direção, num caminhar, nós precisamos ter a convicção e a certeza de que Deus que está nos direcionando aquilo, vai também nos abençoar. A terceira coisa, não aborte etapas em sua vida sentimental, profissional e espiritual. Se Deus está tocando em você de começar uma nova empresa, se Deus está tocando em você de começar uma nova parceria, se Deus está tocando em você, sabe, de se relacionar com pessoas de propósito, pessoas que Deus tem algo para você e para elas, então se conecte a elas. Você tem que aprender a ser guiado do jeito de Deus. Às vezes a gente não quer, sabe, se complicar, às vezes a gente não quer estar junto com uma pessoa num caminho, mas nós precisamos aprender a fazer as coisas da maneira de Deus e a ouvir o que Deus está falando. Fique imaginando comigo se Naamã não tivesse ouvido o soldado dele. Ele não teria sido curado, ele não teria sido abençoado. E a quarta coisa, e aqui eu encerro, pergunte a você mesmo, se eu agir assim, vai aumentar a minha intimidade com Deus? Porque toda decisão da nossa vida tem que ser por propósito e não só por fazer, não só por construir, não só para ter alguma coisa, mas isso vai aumentar a minha intimidade com Deus? Isso vai fazer que eu seja mais bênção no reino? Isso vai ser bênção para minha casa, vai ser bênção para minha família? Ou vai tirar ainda mais do meu tempo? Essa é a pergunta certa a fazer. Hoje, eu não quero nada, escute bem, olha a decisão que eu tenho tomado. Eu não quero nada que seja pesado na minha vida e que possa comprometer o meu tempo e a minha intimidade com Deus e também o meu relacionamento com a minha família. Eu não quero nenhuma estrutura pesada em cima de mim. Eu não quero nada que possa me tirar da presença de Deus. Ao contrário, eu quero uma coisa leve. Se eu estiver fazendo algo para Deus, eu quero uma coisa leve, para poder agradar a Deus nos detalhes, mas também ter mais tempo e mais intimidade com Ele. Você sabe quando o que você quer não é mais ativismo, mais trabalho, mais projetos, mas o que você quer de fato é estar mais tempo com Deus. Então suas decisões são guiadas por Deus em relação a isso. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir para você que recebeu essa palavra, deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza, deixa aí o teu like. E eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Se você fez 10 pedidos, 20 pedidos, compartilhe pelo número de pedidos que você fez. E se você quer baixar essa planilha, ela é gratuita, você pode baixar lá no meu site www.vinicius17.com.br, olha só, é a planilha da vida extraordinária. E se você não conseguir baixar, porque algumas pessoas às vezes não conseguem, você pega uma folha em branco e você faz essas 7 áreas e vem apresentar a Deus aqui conosco às 6 da manhã, às 18 horas, ok? Muito bem, hoje tem mesa de conselhos às 9h45 da manhã. Hoje às 9h45 da manhã tem mesa de conselhos na academia aqui no Global. O que é a mesa de conselhos? É tirar dúvida, é um tempo a sós com os meus alunos da academia aqui no Global. Se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar meu aluno já. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no nosso site. Esse tempo de intimidade que nós temos tendo na academia está dando muita direção e muita ajuda para muita gente. Se você quiser participar desse grupo de mentoria que eu tenho dentro da academia, não perca tempo.
tá bom? Vem ser nosso aluno na Academia aqui do Global. E domingo agora eu vou estar ministrando aqui em Alphaville, às 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Deixa eu declarar o Salmo 91 e você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, vamos andar juntos. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? E eu quero liberar uma palavra. O Senhor me mostrou uma dívida sendo paga, um acerto que vai haver entre pessoas. Tem gente que está aqui me escutando, que tem orado muito para resolver o problema de uma dívida, de um problema lá do passado. Deus vai te dar graça para você resolver esse problema. E esse problema, o Senhor me mostrou que começou até com um cheque, né? Coisa antiga, mas que Deus vai te dar a vitória. Seja você quem for aí, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para Giane. E o Senhor manda dizer para você, Giane, é o Senhor que tem mexido na tua volta e tem colocado as pessoas para te falarem sobre algo. O Senhor tem te alertado sobre algo. Então não deixe de ouvir, porque Deus está te dando um livramento sobre essa pessoa que se aproximou de você. E é por isso que as pessoas estão vindo até você e estão falando sobre isso. Amém? E eu quero também liberar uma palavra para o Caio. Caio, o Senhor manda dizer para você que está renovando tuas forças, está te revestindo para algo novo, e um novo projeto está vindo aí na tua frente. Um novo projeto está vindo. E esse novo projeto vai envolver muitas pessoas novas. É tempo de virar a página e entrar no novo que Deus tem para a tua vida. E o Senhor me falou, Gênesis 28 para você, tempo de aliança, de andar com o Senhor, de uma forma mais próxima e de mais rendição. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te apresentar diante de Deus. Pega aí a tua planilha e vamos orar, apresentar nossos pedidos em oração. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Eu quero profetizar, Senhor, que todos aqui que estão nesse propósito e que estamos nos colocando diante de Deus em oração e em jejum, iremos viver a vida extraordinária de Deus. Sim, Pai, a vida extraordinária, a vida abundante que Jesus Cristo comprou na cruz. Nós tomamos posse dessa palavra e declaramos essa vida extraordinária. Diz respeito a mim, diz respeito à minha esposa e diz respeito aos meus filhos. Essa vida extraordinária diz respeito a você, diz respeito aos teus filhos, diz respeito à tua casa. Você vai viver coisas maiores na tua vida, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, eu quero liberar essa palavra. A vida extraordinária está em Cristo, a vida extraordinária está na presença do Espírito Santo, a vida extraordinária já está surgindo, em nome de Jesus, está como a luz da aurora, brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito para a glória de Deus. E profetizamos bênçãos na vida espiritual, bênçãos na família, bênçãos nas finanças, bênçãos na vida emocional, bênçãos nos relacionamentos, bênçãos na saúde e bênçãos de justiça e livramento. Apresentamos diante de Deus cada pedido de oração e pedimos resposta, pedimos intervenção. E meu Pai, consagramos o dia de hoje ao Senhor, para que o dia de hoje seja um dia dirigido pelo Senhor e abençoado. Guarda a nós e a todos da nossa casa, nos dá sabedoria,
traga provisões para a nossa vida, entregamos tudo a Ti e Te pedimos, nos conduza, amado Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Compartilhe essa oração e que Deus te abençoe. Até mais tarde. Deus abençoe toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus grandes respostas de Deus chegando para a tua vida e para a tua casa. E que todo atrapalho do inimigo contra ti, tudo aquilo que vem para sugar as tuas forças, tudo aquilo que vem para te distrair, tudo aquilo que vem para roubar a tua alegria, roubar o teu ânimo, no nome de Jesus, está repreendido agora. Declaramos que a mão do Senhor está sobre a tua vida e nenhum mal prosperará, nem contra ti e nem contra a tua casa. Que caia por terra todo espírito de acidente, que caia por terra toda intriga, difamação, mentira, tudo aquilo que vem para amarrar você em situações e em lugares que Deus não tem para a sua vida. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor acampe os anjos dele ao redor da tua vida e ao redor da tua casa. Eu quero declarar que nada vai impedir os planos de Deus na tua vida e você viverá o extraordinário do Senhor, o mover sobrenatural do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Senhor, que toda pessoa que está carregando um jugo espiritual, que essa pessoa seja livre agora, que todo jugo seja quebrado, que toda opressão espiritual seja desfeita. No poderoso nome de Jesus Cristo, desfaça agora, Pai, todo jugo, todo peso que essa pessoa tem carregado e que todo ciclo negativo, todo ciclo de maldição, todo ciclo de derrota, todo ciclo de doença, todo ciclo de dores, nós ordenamos agora que ciclos malignos sejam quebrados no nome de Jesus Cristo. E que venha sobre ti a cura, venha sobre ti o milagre, venha sobre ti a operação divina, venha sobre ti a ação do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas. Oramos também, Senhor, para que o Senhor leve embora tudo aquilo que perturba a alma, tudo aquilo que agita o interior dessa pessoa. Que ela seja livre agora, que ela seja livre totalmente, no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, que a mão do Senhor seja sobre a tua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. É uma alegria estar aqui junto com você. Estamos no nosso segundo dia de decretos, amém? E estamos felizes porque o Senhor está conosco e tem promessas para a nossa vida. Deus tem falado muito comigo quando eu desperto pela manhã. E hoje pela manhã, quando eu despertei, o Senhor me falou de ciclos que precisam ser encerrados, ciclos que precisam ser quebrados. Há pessoas que entram num loop da vida e não conseguem sair daquele loop de escassez, de doença, de atrapalho, de perseguição. E eu quero dizer para você que esse ciclo tem que findar aí na sua vida. O Senhor me falou hoje, quando eu acordei pela manhã, logo despertei, o Senhor me falou sobre ciclos que precisam ser encerrados. Eu quero compartilhar essa palavra com você, mas primeiro quero dar um testemunho que eu recebi da Karina, e ela escreveu assim: a paz, eu venho compartilhar meu testemunho. Tenho uma filha de 2 anos que nasceu com hidrocefalia. Quando ela tinha 5 meses, precisou fazer uma cirurgia. Após o procedimento, havia perdido todos os movimentos e também a fala. Depois de 1 ano e meio, ela caiu da cama e foi constatado um coágulo na cabeça. Os médicos disseram que se ela não fizesse outra cirurgia, poderia perder os movimentos. Mas, para a glória de Deus, o coágulo foi diminuindo aos poucos e, com a graça divina, ela não precisará mais operar. Não perdeu os movimentos e só tem evoluído. Comecei a te seguir há mais de 2 anos. Glória a Deus por tudo. Que o Senhor abençoe tua vida, tua família e teus projetos.
Deus te abençoe, Karina. O nosso Deus é fiel. E mesmo que a gente esteja no meio da prova, o Senhor se mostra fiel, dando livramento e fazendo com que, mesmo que as coisas sejam contrárias a nós, a gente continue crescendo, continue evoluindo, continue avançando, porque a presença do Senhor na nossa vida faz isso. Amém? E você está experimentando isso. A presença de Deus está tocando aí a tua vida, em nome de Jesus. No final da oração de hoje, eu estarei liberando mais 2 decretos proféticos. Vou liberar esses 2 decretos na oração das 18 também. E eu espero que você não perca. Amém? A cada oração nós estamos liberando 2 decretos proféticos. Amanhã eu vou liberar 2 às 6 da manhã, 2 às 9 e 2 às 18. Amém? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre ciclos espirituais. E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E compartilhe agora com 10 amigos ou em grupos, com famílias, com amigos, em grupos de intercessão. Mande agora essa live para eles. Tenho certeza que essa palavra ela vai trazer muita luz para alguém. Em Deuteronômio 2, verso 3, a Bíblia diz: tendes rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Ciclos espirituais. A Bíblia diz aqui que o povo de Israel rodeou muito uma montanha, até que Deus disse: chega, basta. Vocês têm que pararem de rodear essa montanha. Vocês não estão indo a lugar nenhum. A vida de vocês está travada, a vida de vocês está estagnada. Vocês estão, como presos a uma corrente espiritual. Que você tenta ir longe e quando você chega num ponto, você é travado e você tem que voltar ao mesmo lugar. Há pessoas que estão assim, andando em ciclos intermináveis e elas não conseguem experimentar a vida que Deus tem para elas. Elas têm a oportunidade de quebrarem esse ciclo negativo, esse ciclo de confusão, esse ciclo de atrapalho na vida delas, mas parece que elas sempre voltam ao mesmo ponto. Elas não conseguem se libertar, elas não conseguem sair daquele ciclo negativo, não conseguem romper. Há muitas pessoas que não conseguem romper com um ciclo, estão amarradas, estão presas e estão sendo mantidas reféns em lugares de repetição. É como se a vida delas estivesse num eterno repeat. Deus tem mais para a sua vida. E se você quer sair desse ciclo negativo, aonde você tem experimentado as mesmas coisas, e parece, que quando você vai ter um fôlego financeiro, você volta lá e estaca zero, porque o carro quebra, ou bate, ou tem um prejuízo na empresa, e daí você tem que recomeçar tudo de novo. Bem, isso é um ciclo que você está. Porque enquanto você não mudar completamente a realidade, você está na volta da mesma montanha. E eu pontuei aqui algumas coisas que fizeram o povo de Israel ficar em ciclos repetidos. Um deles foi a murmuração. O povo de Israel, ele se manteve na volta da mesma montanha porque murmurava demais. E eles não apenas reclamavam da vida, eles reclamavam de Moisés, eles criticavam Moisés pela condução das coisas. É um problema quando você não vê em você o problema, mas você quer jogar para o outro a responsabilidade que é sua e o destravar que pertence a você e não ao seu chefe ou ao seu pastor ou ao seu líder. Nós, se queremos vencer esse ciclo, nós temos que parar de murmurar, não só da vida, mas também das pessoas
que Deus colocou para liderarem a nossa vida. Eu creio que aqui nessa terra, a maioria de nós é liderado, seja por um governo, seja dentro de uma igreja, tem uma liderança e você tem que se submeter àquela liderança, seja dentro de uma casa, onde é marido e mulher e tem uma liderança, mesmo que o marido lidere, ele e a esposa têm que conversar sobre tudo e muitas vezes o marido tem que ceder à esposa e a esposa tem que ceder ao marido, e isso é o que Deus preparou. Aí você trabalha numa empresa e você tem um chefe, ou você tem um supervisor, ou você tem um gerente, e lá você tem que seguir aquela liderança. A partir do momento que você não aceita que ninguém lidere você, a partir do momento que você murmura, que você reclama, a partir do momento que você, tem dificuldades, que você tem dificuldades de tratar bem as pessoas que Deus colocou sobre você, você está entrando num modo de repetição, você está no mesmo ciclo, você está travado num lugar. Por quê? Porque você ainda está direcionando ao outro a sua infelicidade, quando na verdade nós somos responsáveis de andar na mesma montanha. Então o povo teve que aprender a parar de murmurar, e Deus foi categórico em relação a isso, de não permitir que o povo vivesse reclamando, vivesse sempre murmurando. E um detalhe, eles murmuravam da vida, murmuravam de Moisés e murmuravam de Deus também. Por que Deus nos trouxe para cá? Por que não estamos já lá na terra prometida, a terra que manda leite e mel? Ou seja, havia muita reclamação, havia muita gente contrariada, havia muita gente que queria, viver outra coisa. Isso fazia com que eles vivessem um ciclo de escravidão espiritual. A segunda coisa que fazia com que eles se mantivessem em volta da mesma montanha era a falta de reconhecimento. Eles não reconheciam o que Deus tinha feito para eles. Eles estavam sempre, reclamando, estavam sempre falando do Egito. É como se você é uma pessoa viúva ou é viúvo e casou com uma outra pessoa. E você continua falando, do seu esposo ou da sua esposa, que já não está mais ali na sua vida, que já partiu, não está mais aqui nessa terra. Bem, eu creio que isso não vai dar certo. Por quê? Porque a falta de reconhecimento que você está num novo tempo, a falta de reconhecimento do que Deus fez na sua vida, vai fazer com que você entre num ciclo de repetição, num loop de repetição. Então, quando não reconhecemos Deus no nosso caminho, quando não reconhecemos o que Deus está fazendo, quando não reconhecemos, que Deus está nos levando a uma terra prometida, que Deus está nos conduzindo bem, essa falta de reconhecimento faz você entrar num repeat. E Deus quer libertar você de todo o cativeiro espiritual. Deus não quer mais, que você viva sempre travado. Você tem que reconhecer o que as pessoas fazem por você. Você tem que reconhecer o que Deus tem feito na sua vida e parar de murmurar. Seja uma pessoa que aprenda com a lei do reconhecimento. Essa lei é poderosa. Eu tenho praticado ela há anos. A Bíblia diz que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Então eu jamais posso deixar de reconhecer o que quem fez antes de mim foi importante. Isso acontece como tudo na vida, um filho, algo que você herda, algo que você tem que assumir. Você nunca pode, destratar o que outras pessoas fizeram. Nós precisamos reconhecer o que as pessoas fazem. E esse espírito de reconhecimento vai quebrar ciclos da nossa vida. Reconheça quem tem sido bom para você. Reconheça quem Deus tem colocado no seu caminho. Seja uma pessoa que reconheça o esforço das pessoas em te ajudar,
em estarem ao seu lado nos momentos mais difíceis? Porque as pessoas focam só nos defeitos, né? Mas não focam nas qualidades do outro. Elas focam nos defeitos e não nas qualidades. E eu quero dizer para você que se você quer experimentar algo novo, se você quer experimentar um tempo novo na sua vida, você precisa olhar para as qualidades. Você precisa ver as qualidades de outra forma. Bem, uma outra coisa que eu vejo que manteve o povo preso e num loop foi a mentalidade presa ao passado. Eles estavam sempre pensando nas cebolas do Egito, nos temperos, na comida, na abundância, mas esqueciam que eram escravos, esqueciam que eram subjugados, esqueciam que eram humilhados. Ei, você tem que abandonar essa mentalidade pensando que a vida que você tinha antes era melhor. Você está vivendo um novo tempo e não pode ficar olhando para trás, não tem como caminhar para frente e olhar para trás ao mesmo tempo. Você não vai seguir no caminho certo, na direção certa. Você tem que abandonar a mentalidade de trás e abraçar uma nova mentalidade, abraçar um novo tempo na sua vida. Senão, você vai ter crises. Sabe, Jesus disse que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Não tem como. É impossível. Jesus disse que era impossível. Por quê? Porque vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Ou seja, para um tempo novo precisa de uma nova mentalidade. Então, se você diz, eu prefiro assim, ou eu prefiro que era daquele jeito, ei, tudo muda. E você tem que entender que as coisas mudam e que Deus faz isso já para quebrar ciclos na nossa vida. Então, entenda o novo de Deus. E para encerrar, eles exigiam muito de Deus. Eles exigiam muito, mas não tinham nada de compromisso. Isso mantém você num cativeiro. Você já viu aquelas pessoas que exigem de você? Elas estão sempre exigindo. Elas exigem que você seja melhor, exigem que você seja mais, que renda mais, que tenha um alto rendimento. Eles exigem de você e eles não reconhecem nada que você faz e simplesmente exigem. Mas eles não têm compromisso. Você não pode exigir de uma pessoa se você não tem compromisso com aquilo que você quer que mude. Ou seja, eu não posso ficar exigindo, mas não ter compromisso. Eu não posso exigir se eu não tenho compromisso. É que nem, um marido preguiçoso. Ele quer que a família dele o ame, ele quer ser honrado, ele quer ser respeitado, mas ele não trabalha. E quando trabalha, trabalha pouco e não é o suficiente para casa, não é o suficiente para a família. Ou seja, e depois ele diz que ninguém ama ele, mas ele exige coisas e não tem compromisso. Se nós exigimos algo, nós temos que ter compromisso com aquilo. Se nós exigimos algo, nós temos que ter compromisso. Não tem como você, exigir das pessoas algo se você não tem compromisso com aquilo. Então nós precisamos ter compromisso com as coisas que nós queremos que mude. E assim as coisas irão funcionar. Então não aceite, que ninguém exige algo de você que não tem compromisso com você. Certo? Às vezes as pessoas querem me dizer o que eu devo fazer, mas no final do mês quem paga as contas sou eu, com a graça de Deus. As pessoas vão tentar exigir coisas de você, mas se você trabalha, se você faz o seu melhor, bem, então que elas paguem suas contas para poder exigir alguma coisa de você. Caso contrário, você tem que ficar em paz. Amém? Não deixe as pessoas exigirem coisas de você, se elas não têm compromisso com você. Então fique em paz. É esse o entendimento que nós temos que ter. Amém? E agora eu quero que você escute isso. Em toda a família, Deus colocou alguém que irá quebrar o ciclo de dificuldades financeiras. E essa pessoa pode ser você.
Deus pode ter colocado você aqui nessa oração para dizer para você que através de você, você vai quebrar esse ciclo na sua casa. Porque pessoas que cumprem princípios quebram ciclos. Pessoas que cumprem princípios quebram ciclos espirituais. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: através de mim, escreve aí, através de mim, minha família vai quebrar o ciclo da escassez. Escreve aí, através de mim, minha família vai quebrar o ciclo da escassez. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. E depois que eu declarar o Salmo 91, eu estarei fazendo 2 declarações proféticas aqui e uma oração por você. Amém? E eu quero liberar uma palavra. O Senhor me falou de um homem chamado João Carlos, que Deus está visitando hoje. Há uma visitação de Deus sobre a tua vida, João. E o Senhor me disse que chega desse ciclo de maus negócios na tua vida. Busque a Deus e Ele vai te reposicionar para um novo tempo. Busque a Deus, João Carlos. O Senhor também mostrou uma pessoa que está com um problema muito sério na canela. Ela sente dores na canela que descem para o pé dela. Ela sente dores terríveis. E eu quero declarar fim desse ciclo de dor e de enfermidade. Não no meu nome, mas no nome de Jesus Cristo. O fim desse ciclo. Tem uma pessoa que trabalha num açougue, que está me ouvindo. Aliás, trabalha num frigorífico. Está me ouvindo. E precisa de um novo tempo, de um novo ciclo na sua vida e na sua família. Bem, você já mudou. Você veio lá do Ceará para onde você está agora. E você está prestes a viver um novo tempo na sua vida. Esteja atento aos sinais que Deus vai te dar nos próximos dias, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Quero falar também com Lourdes. E o Senhor manda dizer a você, Lourdes, que Ele está te levantando. Ele está te levantando para ser um atalaia dentro da tua casa, uma intercessora em favor da tua família, para romper ciclos de tristeza, de dor e de sofrimento, no nome de Jesus. Lourdes, pega aí essa palavra. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar essa oração com 10 pessoas. Amém? Você pode fazer isso. Mande aí para 10 pessoas. Falar rapidamente para vocês os meus livros devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, tá? Dentro dos livros tem devocionais que vão enriquecer a tua vida, que vão te abençoar. Aqui o versículo, a oração, as direções para a tua vida, certo? Esses livros aqui vão te abençoar muito. Os 2 juntos são mais de 700 orações. Até para você fazer antes de dormir, fazer um devocional com teus filhos. Amém? Eu tenho um devocional com a minha família toda semana. Toda semana eu tenho um devocional com os meus filhos e com a minha esposa. Amém? Vamos declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto,
porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero que você preste atenção, antes de eu fazer essas duas declarações aqui de hoje. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto. Eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu e a minha esposa estaremos na reunião. Vai ser algo incrível, maravilhoso, certo? E eu aguardo você para estar conosco. Você que mora em Santa Maria, você que mora nas regiões próximas, com chuva ou sem chuva, eu vou estar ministrando no culto das 9 horas da manhã. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, quero liberar decretos proféticos sobre você amanhã também. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 35, certo? Você é nosso convidado, vai ser incrível. Eu creio que é um tempo novo, é um tempo extraordinário que Deus está preparando e você não pode ficar de fora, amém? Vem estar com a gente nesse domingo, vai ser maravilhoso. Então, nesse domingo, às 9 horas da manhã, com chuva ou sem chuva, está marcando chuva para amanhã, mas com chuva ou sem chuva, eu creio que Deus está preparando esse tempo, amém? Muito bem. Vamos declarar? Se você pode, fecha teus olhos, se não pode, só receba essa oração. Hoje decretamos que qualquer forma de medo que tente invadir a sua vida está amarrada em nome de Jesus. Nos levantamos contra todo o medo financeiro e declaramos que todas as suas necessidades monetárias serão supridas neste ano. Amarramos todo o medo relacionado à sua família e entes queridos. Declaramos que eles estão protegidos pelas hostes angelicais de Deus. Decretamos que todo o medo da morte, da tragédia, está amarrado e destruído. Amarramos o medo de doenças e enfermidades. Declaramos que todo medo de fracasso, rejeição, opressão e depressão deve deixá-la agora mesmo, no nome de Jesus. Quebramos todo medo do futuro relacionado às nações e aos eventos mundiais e declaramos que essas coisas não terão poder para atormentar a sua mente. Você é favorecido e abençoado por Deus e tudo correrá bem para você. Concordamos nisso juntos em fé no poderoso nome de Jesus. Declaramos Isaías 41:10, não tenha medo, pois estou com você. Não se desanime, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha destra fiel. Segunda declaração, declaramos que este será um dia repleto da graça, bênçãos, bondade e misericórdia de Deus. Amarramos todas as obras perturbadoras e inquietantes do inimigo em nome de Jesus e declaramos que toda frustração, más notícias, decepção, desânimo, irritação e perturbações não terão lugar em seu dia. Profetizamos que você não terá que se preocupar com momentos irritantes que roubam a alegria do dia e interferem em seus planos e horários. Forças angelicais estão sendo liberadas para que você seja protegido e nada o prejudique ou machuque. Tomamos autoridade sobre espíritos malignos que causam problemas e conflitos familiares, rupturas e contratempos e declaramos que este será um dia repleto de paz, alegria e felicidade. Tudo ficará bem neste dia, nessa semana, neste mês e neste ano. Declaramos isso em nome de Jesus. E o versículo é Esdras 4:4. Então o povo da terra enfraqueceu as mãos do povo de Judá e os perturbou na construção. O Senhor está contigo e nada te perturbará. Pai, em nome de Jesus Cristo, cobre com o teu sangue a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. E visita, Pai, com poder, com graça e com favor. Oramos em nome de Jesus para que todo ciclo de escassez, de estagnação, de dificuldade, de enfermidade está por terra na vida dessa pessoa e que ela está livre no poderoso nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus Cristo quebramos ciclos, desfazemos amarras e declaramos saúde sobre a vida dessa pessoa. Que a prosperidade entre, a vida abundante entre e um ciclo de paz, de bênção, de promessas, de cumprimento e de rompimento está sendo liberado sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Receba essa oração, receba essas declarações. E agora vem a sua parte. Compartilhe com 10 pessoas. Que Deus te abençoe até 9 da manhã e depois 18 horas. Paz.